Olá, meu nome é Bruno, sou engenheiro de petróleo e especialista em segurança do trabalho, sócio e diretor da HSE Logic. O objetivo desse vídeo é apresentar o módulo PGR Combo. A diferença para os demais é que, além dele gerar o PGR e o PCMSO, ele também gera a avaliação ergonômica preliminar e a ordem de serviço. Primeiramente, o usuário deve se logar. Ao entrar na tela inicial, o usuário deve primeiramente realizar o registro da data de início da gestão do PGR. Em seguida, ele deve realizar o cadastro da empresa. Após o cadastro, ele deve entrar em informações da empresa, onde vai ter as informações do estabelecimento cadastrado. Deve realizar o cadastro dos setores, onde a descrição do setor é fundamental para o e-social. Realizar o cadastro do subsetor, caso exista. A descrição do ambiente laboral também alinhado aí, amarrado ao setor. Deve também realizar o cadastro da descrição das atividades laborais, amarrado à função e ao setor. Deve definir o grupo homogêneo de exposição, que será utilizado no sistema, caso queira realizar o gerenciamento de riscos operacionais por grupo homogêneo de exposição. E o CBO vai cadastrar aí o cargo, né, a descrição das atividades e o número do CBO. Para realizar o cadastro, basta o usuário clicar no botãozinho mais, adicionar, que vai aparecer a tela de cadastro. E para editar os itens, basta ele dar um duplo clique no item desejado, que vai abrir a tela de edição. E ele vai poder também utilizar, em alguns casos, a replicação. E para alterar, né, as informações aqui, basta dar um duplo clique na tela para carregar e está efetuando aí a edição dos itens. Após essa etapa, o usuário deve realizar as informações da avaliação. Nessa aba, nós vamos cadastrar as medidas de controle que serão utilizadas no plano de ação. O software já tem uma base de dados de medidas de controle com base na ciência e nas normas regulamentadoras, e também na norma de higiene ocupacional. No entanto, o usuário pode cadastrar qualquer medida de controle aí necessário para estar utilizando no plano de ação. Ele vai poder também fazer o cadastro dos riscos ocupacionais aí, adicionais e amarrar ao tipo de risco, que serão utilizados quando no gerenciamento de riscos ocupacionais o fator de risco não existir. Ele tem que utilizar a opção outros. Vai fazer também o cadastro do responsável técnico aí ou do responsável, né, pelo cumprimento do plano de ação, o cadastro dos responsáveis técnicos pela elaboração do documento. Ele vai poder atualizar e editar as matrizes de risco, a matriz de risco, né? Ou seja, existe a tabela de probabilidade e a tabela de severidade. Por padrão, o sistema, né, o software, ele tem uma matriz de risco de 5x5, com 5 níveis de risco. Mas o usuário ele pode eliminar, por exemplo, o último risco da tabela de probabilidade e o último nível da tabela de severidade. Ao eliminar esses níveis, ele está realizando uma matriz 4x4. E aí basta ele definir o nível de risco. Aqui todos os itens são editáveis, com a probabilidade, a pontuação e os parâmetros. O mesmo procedimento ele vai poder estar efetuando aqui na tabela de severidade. Ao realizar as alterações que deseje, adequando à necessidade da empresa, ele vem em nível de risco e define o nível de risco. Inclusive, vai estar definindo aqui qual vai ser o critério utilizado, que será utilizado dentro do documento do PGR. Após
ele deve realizar, ele pode também, após ele fazer a edição dos níveis de risco, ele vai vir na matriz de risco e vai dar um atualizar, que a matriz de risco vai ficar dentro dos padrões que ele definiu. E o cadastro do EPI, que serão utilizados aí dentro do PGR. Bastando informar apenas o CA, o nome do equipamento e a validade. Após essa etapa do cadastro de informação de avaliação, deve ir na informações de saúde ocupacional e estar realizando o cadastro dos exames que serão necessários aí para fazer o planejamento dos exames dentro do PCMSO. Já existem alguns exames aqui cadastrados, mas basta o usuário estar realizando e adicionando o nome do exame e o código do e-social, que é aquele referente à tabela 27 do e-social. E o cadastro dos trabalhadores, onde ele vai estar realizando todas as informações aí necessárias, e essas informações serão utilizadas apenas para a emissão da ordem de serviço, que é amarrada aí à matrícula, né, do trabalhador, com relação aí às funções e os riscos associados a essas funções. Após essa etapa, o usuário vai entrar para realizar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ao entrar na tela, vai ter o cadastro normal ou o cadastro por grupo homogêneo de exposição. Nesse caso, eu vou selecionar grupo homogêneo de exposição, porque nessa tela foi feita por grupo homogêneo de exposição. Basta selecionar o setor, subsetor e selecionar o grupo homogêneo de exposição, selecionar qual é o tipo de risco e qual é o fator de risco. Nesse caso, o ruído contínuo intermitente. Note que os riscos já estão associados, já existe uma base de dados que vai associar aqui ao fator de risco, bastando o usuário apenas dizer qual é a forma de exposição e o tempo de exposição. Vai realizar a classificação do risco conforme a matriz que ele está utilizando, se for do sistema ou que ele planejou, tá? Podendo utilizar aí os botãozinhos para estar consultando a tabela, inclusive a matriz. E vai dizer aqui qual é o tipo de avaliação, se é qualitativa. Note que a qualitativa há campos que ele já preenche automaticamente, que não são necessários. E a avaliação quantitativa. Vai inserir aqui a data, vai informar se existe alguma medida de controle e se existe algum EPI aqui para adicionar. Então ele já pega na base de dados o EPI, né, e informa aqui qual é o número do CA. Basta salvar. Ao salvar, não será mais possível para esse mesmo grupo homogêneo de exposição cadastrar um outro tipo de risco. Nesse caso, o usuário deve entrar em histórico, selecionar o item que ele cadastrou para estar adicionando um novo item. Nesse caso aqui, já temos 3 itens para o item 5, ou seja, nós temos o subitem 502. Devemos selecionar o último item para estar adicionando qualquer item aí, mais um fator de risco. Basta clicar no botão adicionar, que entrará na tela, e o usuário poderá aí selecionar o outro tipo de risco e preenchendo aí conforme a sua avaliação. Após realizar todo o registro no gerenciamento de riscos ocupacionais, e se for realizado o cadastro dos funcionários, ele está podendo realizar aqui a ordem de serviço. Basta ele clicar em cima do botão, alterar o escopo se for necessário, e clicar no botãozinho gerar a ordem de serviço, onde ele vai desbloquear o botão, vai selecionar a função, vai selecionar o funcionário se tiver cadastrado, nesse caso aqui ainda não tem, e vai estar gerando a ordem de serviço. Ao voltar na tela inicial, nós devemos realizar também o plano de ação.
Para isso, vamos clicar novamente em registro do GRO, vamos entrar em plano de ação e vamos, em cada item, informar qual é a medida de controle que nós queremos adicionar. Basta dar um duplo clique e está aqui selecionando qual é a medida de controle mais adequada ou até mesmo digitando a medida de controle que se adequar aí dentro da sua empresa. Tá? Lembrando que também pode ser cadastrado dentro da base de dados. Caso o usuário queira manter as medidas de controle, basta ele digitar manter, que vai aparecer aqui, manter e checar as medidas de controle existentes. Nesse caso, ele só vai estar mantendo as medidas anteriores. Note que aqui, uma medida de controle existente é alternância de atividade, por exemplo. Após definir todas as medidas de controle, é necessário fazer o plano de ação 5W2H. Vamos clicar no item e, item a item, vamos realizar aqui o 5W2H. A medida de controle sugerida, nós vamos colocar qual é o objetivo, né? Se é uma verificação, se é uma inspeção, execução, se é um controle, uma avaliação, enfim. Vai selecionar qual é o responsável para estar executando essa ação, a previsão para a execução, qual o documento necessário, se é um laudo, se é uma ficha de inspeção, se é uma ficha de controle, ou qualquer outro nome que você queira aí colocar para sua documentação, se existe um valor e qual é o tipo de status, né? Se ele está implantado, se ele está implementado, não aplicável e não implementado. Ao selecionar implementado, automaticamente o software vai te pedir que você realize a classificação do risco final. Como já foi classificado o risco final, e você queira aí estar editando também essa classificação do risco final, basta você clicar no botão classificar risco final e estar realizando essa classificação final. Ao atualizar aqui essa informação, o software ele julga a classificação inicial para a classificação final. Ou seja, se o valor da final for menor que a inicial, significa que o seu resultado vai ser positivo. No entanto, se for maior, o seu resultado vai ser um resultado negativo. Aqui também nós temos um botão chamado PDCA individual, que ele vai tratar item a item. Ou seja, se vocês quiserem nesse item mudar, por quê? Porque a medida de controle ela não foi suficiente, ela não foi adequada conforme a norma e você deseja estar realizando de novo essa avaliação, você aperta o botão PDCA que ele vai rodar e todas as medidas de controle que você colocou na final vai se tornar as iniciais, tá? Juntamente com alguma outra que tenha. E aí você vai estar realizando uma nova avaliação, ok? Vai adicionar a medida de controle novamente, vai vir aqui e vai fazer o 5W2H, vai dizer se está implementado ou não, vai classificar o risco final para estar alcançando aí o resultado. Também temos o botão aqui, um PDCA de nova gestão. Caso estejam realizando uma nova gestão e desejam rodar, né? Ou seja, todas as informações, todas as medidas de controle finais, elas passam a ser aí as existentes, né, dentro da empresa, e você está fazendo uma avaliação, ele vai zerar, né, o plano de ação e trazendo para o GRO aí as medidas como medida de controle existente. Aqui nós também temos o medidor de desempenho, que são os indicadores para você estar controlando aí a aferição dos seus resultados, ou seja, ele te dá o resultado, se foi positivo, quanto que foi negativo, se tem ainda a classificar, né, quanto de positivo e negativo tem, a quantidade de risco de classificados inicial e final, e os classificados, né, ou seja, o que está aguardando, o que já foi implantado, o que foi implementado, o que não foi implementado, o que é não aplicável, né? Ou seja, NA,
não precisa de estar realizando nenhuma ação, tá ok? E aí, após essa etapa, basta o usuário voltar e para fazer o planejamento dos exames, basta ele clicar em registro do PCMSO, digitar a senha para poder entrar, e aí ele vai selecionar os itens também um a um e vai estar aqui realizando o planejamento dos exames, conforme o fator de risco lá em cima, né? Já está informado pelo PGR, pelo Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ao selecionar o exame, ele vai dizer se existe uma periodicidade ou não, tá? E se é realizado na admissão, demissão, retorno, mudança de função, enfim. Ele vai selecionar aqui quais são os tipos de exame e vai estar atualizando. Feito essa etapa, basta o usuário aí estar gerando a sua documentação, indo em documentos técnicos, e aí nós vamos ter o PGR, PCMSO e a avaliação ergonômica do trabalho. Todos eles têm o mesmo padrão, no entanto, vamos fazer só apenas do PGR. Ao entrar no PGR, note que nós temos o escopo, nós podemos mudar o objetivo legal, a base legal, a avaliação e a bibliografia. Esses são os principais pontos que podem ser alterados. Vamos selecionar quem é o técnico responsável, né, pela elaboração do documento, qual é a data, e nós vamos gerar a documentação. Nós podemos gerar o PGR, o inventário de risco separado, o plano de ação também separado aí do inventário, e gerar os resultados, que deve ser gerado apenas quando você tem aí toda o plano de ação implementado, ok? Todas as suas medidas implementadas, para você ter um resultado. Vamos clicar em PGR e note que nós podemos gerar ele o estabelecimento aí completo ou por setor, subsetor, atividade. Vou selecionar o não e ele vai me apresentar a tela para eu poder gerar aí por setor. Vou selecionar o setor de diretoria e vou estar gerando o PGR. Ao carregar a barra de progresso, ele vai abrir o Word onde ele vai estar jogando todas as informações dentro do documento. Após as informações geradas, basta apenas aguardar a barrinha de progresso zerar e voltar. Note que vai ser gerado um backup do sistema em PDF, tá? E esses documentos eles vão estar em documentos PGR combo, nome da empresa, e aqui vai estar o PGR gerado agora, às 7h58 da noite. Vamos clicar. E abrir a documentação. O documento foi gerado, basta apenas o usuário realizar as pequenas formatações, incluir, né, algum item que queira realizar, editar. Caso queira colocar o capítulo em cada página, ele pode estar realizando aí. Aqui vem o inventário, né, juntamente com o plano de ação, tá? Aqui o plano de ação, 5W2H. Note que aqui só foi gerado o setor de, ok? Vem a bibliografia legislativa, o anexo à lista de EPI e a classificação do CBO. O mesmo procedimento vai ser realizado para o PCMSO ou para a avaliação ergonômica preliminar. Note que para a avaliação ergonômica preliminar, não há necessidade de
de realizar nenhum tipo de registro, que ele já está sendo realizado dentro do GRO conforme a NR1. É apenas uma separação e realização de um documento específico, a avaliação ergonômica preliminar, porque a avaliação ergonômica preliminar ela pode estar contida dentro do PGR, tá? Dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais ali. Bom, e é isso. Caso vocês queiram entrar em contato conosco para a apresentação dos nossos módulos ou conhecer o nosso software GRO Easy, basta entrar em contato conosco pelo nosso telefone ou pelo nosso e-mail, ou acessar lá também o nosso site, né, www.hselogic.com. Obrigado.